Pessoal, só passando um recadinho, tá? As informações no mercado da bola, referente aos jogadores, tudo. Créditos, Alexandre Vieira, faz um trabalho excelente. Segue lá ele, tá bom? Forte abraço e vamos pro vídeo. Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco aí sobre o mercado da bola, tá? Vamos falar aí, que aí a gente vai acabar falando aí um pouco da proposta que muito provavelmente vai chegar do Alves, né? Vamos falar aí um pouco sobre a questão do jogo, né, do São Paulo, quem pode ser que seja reforço, quem vai pro jogo, quem provavelmente vai ficar no banco, né, enfim. Mas antes disso aí, se inscreve no canal, deixa o seu like aí pra fortalecer aí o canal, tá bom? A gente tá com meta de 100 inscritos aí e a gente tá tentando aí bater essa meta aí pelo menos até o final do mês, tá? Até o final do ano tentar pelo menos monetizar o canal, né? Chegar aos 1000 inscritos. Mas é isso aí, tamo junto, vamos falar um pouco de São Paulo, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, né? O São Paulo tá com algumas questões engatilhadas, né, financeiras, tá com uma meta de 85 milhões de reais até o final do ano para fazer vendas, né, para entrar caixa nos cofres do tricolor, né, e tem algumas questões em vista, né, enfim, com relação a vendas, né, ah, tem a venda aí do menino lá da base, né, que tá lá no Malta, né, de Portugal, né, tá um jogo de atingir a meta, né, a gente já tinha falado aqui, né, e vai render aí 300 mil euros, né? Cerca de 2 milhões de reais ali, muito próximo disso. Vai ficar mais ou menos isso aí pelo câmbio, né? E 1.800 a 2 milhões, é mais ou menos isso aí, porque tem 6 e 1 quebrado, que é o euro, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? Então, o que que acontece? O São Paulo tá aguardando aí essa questão e muito provavelmente aí com essa meta aí, com essa meta batida pelo zagueiro aí, que era da base do São Paulo, pode ser que o São Paulo renda esse dinheirinho aí pro São Paulo, né? Outras vendas aí que são o Galopo, né? O Galopo também tá próximo de bater a meta, o Nestor também, e só esses dois aí já vai render aí mais ou menos 50 milhões de reais, né? Ah, esses dois aí é mais ou menos isso aí, tá? E mais esse jogador aí que é da base do Tricolor, que muito provavelmente vai bater essa meta aí com tranquilidade, né? Bom, qual é a novidade aí do São Paulo, né? Falando nisso, só o Anthony, que nessa janela muito provavelmente vai ser vendido, né? E o São Paulo tem 5% ali, né? Que é o mecanismo de solidariedade da FIFA, né? De clube formador, né? Tanto ele como o Gabriel Sara também, que está sendo especulado pelo City. O Gabriel Sara ainda é especulação, né? Mas o Anthony é uma realidade, a gente sabe que o United vai vender, né? E tem também a questão do nosso querido Diego Costa, né? O zagueiro que foi lá pro Krasnodar, né, da Rússia, né? O São Paulo tem 15% dele, né? E ele tá sendo especulado aí em grandes clubes da Europa, né? Então, esses clubes aí estão muito provavelmente nesse verão aí vão fazer alguma proposta, né, pelo zagueiro e aí a gente vai também ter aí um percentual, né, dessa venda. Então, aí a gente já tem aí cerca de 5% de cada jogador, mais que é o do Gabriel Sara, do Anthony e mais esses 15% aí do próprio Diego Costa, né? E ainda essa venda aí desse menino aí da base Malta, e tem ainda o Galopo e o Nestor, né? Então, são jogadores que o São Paulo acabou fazendo negociação que pode render um dinheiro em caixa esse ano. Acho que não chega a 85 milhões de reais, né? Tudo, mas eu acho que chega muito próximo disso aí, tá bom? Bom, e vamos falar aí também de negociações do Juan Tressoldi, né? Juan Tressoldi e do Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio tá avançado, né? Já meio que tá apalavrado com o Alásio, né? Que o reempréstimo do atleta, né, para o São Paulo. Embora ele não vá atingir as metas estipuladas pela Lazio e pelo São Paulo, acordado entre os dois clubes, né, nessa reta aqui de Campeonato Brasileiro até o meio do ano, porque o contrato dos dois acaba no meio do ano. Então, assim, embora ele não vá atingir a meta estipulada por contrato, o São Paulo tem intenção de comprar o atleta, né? Só que o São Paulo tá sem grana. Então o que que acontece? O São Paulo vai esticar um pouco, já fez a negociação com a Lazio já aceitou, e só falta assinar. Particularmente, só falta oficializar esse acordo que já tem feito entre as partes. Então, vai ter um reempréstimo do São Paulo, né, até o final do ano, com a obrigação de compra do atleta para 2026. Né? As condições de pagamento a gente ainda não sabe direito, mas a gente vai apurar mais para frente aí, a gente traz aí, tá bom? O Juan Tressoldi não tá nesse mesmo patamar de já palavrado com o Sassuolo, né? Que é o clube que tem os direitos econômicos do atleta, né? E os direitos federativos também, né? Então, assim, mas o São Paulo tá em conversas com o Sassuolo tá para aprovar essa questão aí do reempréstimo do atleta até o final do ano com a
obrigação de compra. Lembrando que nenhum dos dois jogadores vão conseguir bater a meta até o final do ano estipulada entre as negociações. Então, embora o Juan também não esteja no mesmo patamar do Marcos Antônio, muito provavelmente o São Paulo vai conseguir estender esse vínculo aí, né? E até o Belmonte falou numa entrevista com o André Hernan, né, sobre isso, e falou que está muito bem encaminhado e está muito otimista para isso, né? Como ambos os contratos terminam no final do ano, o São Paulo já está tentando, já está contando com essa negociação aí para adiantar, né? Um outro jogador aí que o São Paulo está fazendo a negociação do contrato de renovação, o Alan Franco, né? Mas falta só alguns detalhes para ajustar, que é a questão de tempo de contrato e um pouco da valorização do atleta. Pelo que o staff do atleta já enviou para o São Paulo, acho que eu já falei isso em outro vídeo, né? Tá muito próximo do que o São Paulo pode oferecer. Então, acredito que não vá ter tantos problemas para fazer essa renovação, tá? Eu acho que o São Paulo deve fazer até uma contra-oferta, a estender um pouco o vínculo do atleta com esse aumento salarial de 50% dele, até porque o jogador aí é titular absoluto no São Paulo e merece uma valorização salarial, sim, tá? Eu acho que é isso com relação a esse conglomerado de atleta, né? Mas tem a novidade, né? Que é o Alves, né? O Alves, cara, o CSK da Rússia está preparando uma oferta para o atleta no meio do ano. Então, o que, que vai acontecer? O CSKA tá para enviar para o staff do atleta no meio do ano, que é a janela de verão lá da Europa, né? Uma proposta pro Alves. E qual que é essa proposta? Essa proposta pode chegar até 100 milhões de reais para o São Paulo, né? Que seriam mais ou menos em torno de 15 milhões de euros. Então, 15 milhões de euros. Só qual que é o pulo do gato aí dos russos, né? Eles querem pagar 60 milhões à vista e os outros 5 milhões de euros, que seria os 40 milhões de reais, eles queriam estipular como metas, né? E a gente ainda não sabe quais são essas metas aí, porque ainda porque é uma especulação essa proposta, né? Essa proposta pode chegar para o atleta, né? E aí, onde que pega essa questão, né? O São Paulo precisa vender 85 milhões, como eu tinha falado em alguns vídeos anteriores, né? Sobre isso. E o São Paulo precisa estar vendendo, né? E o que essa diretoria vai fazer? Esse é o ponto de interrogação da gente, né? O que a diretoria vai fazer? Ela vai vender mesmo o atleta? Não vai vender o atleta? Né? Ah, na minha opinião, o Alves vale muito mais que isso. Porque o São Paulo detém 90%, né, do atleta. Se ele oferecer 10 milhões, o São Paulo não vai ficar com os 10 milhões de euros, né? Que chegaria a cerca de 60, 65 milhões de reais, né? Então, o São Paulo ficaria com 50 e poucos. Seria mais ou menos o valor que o São Paulo vendeu o William Gomes, né, pro Porto. Eu não acho que um meio armador vale só isso. Acho que vale muito mais, né? Mas o São Paulo com o Pires na mão, a gente não sabe qual que é o poder de barganha do clube, né? O Alves vem sendo o titular, né? E vem alternando partidas boas, partidas ruins, mas ainda é menino, vai oscilar, isso é comum. Mas o Alves, ele é muito bom atleta, muito bom jogador, né? E há alguns que dizem que é craque de bola e que vai despontar aí em grandes clubes, né? E lembrando que desportivamente eu acho que não é uma boa pro Alves, né? E pro mercado russo, até porque o mercado russo não participa das principais competições europeias. Lembrando disso, tá? E tem um outro ponto, né? Que a gente tem que falar o porquê que vai chegar essa proposta, né? O CSKA, né? Ele é um cara que ele não figurou mais, né? O CSKA de Wagner Love, de vários jogadores na década passada que eram protagonista. O CSKA era protagonista da Europa, da própria Rússia, né? Participou e ganhou Liga Europa, né? E hoje aí tá no marasmo, né? E vendo o Zenit ganhar tudo e não sendo protagonista. Então, por isso que essas janelas aqui, os russos querem fazer um investimento pesado na sua equipe para voltar ao protagonismo russo, né? Por muito tempo tem sido coadjuvante, né? Então, vamos ver aí se essa proposta vai chegar mesmo pros agentes do Alves, né? E torcer, né? Para que o São Paulo tome a melhor decisão, que eu acho que é de ficar com o Alves, a não ser que venha uma proposta descomunal, né? Ah, São Paulo, eu vou te pagar 150 milhões, 200 milhões pelo atleta, e aí é difícil segurar, porque é muito dinheiro mesmo, aí não tem muito o que fazer, tá bom? Então é isso aí, pessoal, com relação à questão do mercado da bola, né? Vamos falar aí um pouco, projetar esse confronto aí contra o Palmeiras, tá, gente? O São Paulo aí vai jogar contra o Palmeiras nesse próximo domingo, né, no Dia das Mães. E assim, a gente não sabe, claro, a escalação, mas a gente projeta, assim, mais ou menos quem vai, quem não vai e o que o do dia pode ser que faça, né? Então, assim, eu prefiro vir amanhã e vir com uma informação um pouco mais concreta, né? Mas hoje o que a gente pode dizer sobre esse confronto é que é o seguinte, né? O São Paulo tá ali em 11º colocado, né? Precisa vencer, né?
mas a gente sabe que é um jogo complicado ali na Arena Barueri, no sintético. Então, muito provavelmente, quem não vai, né? Quem não vai pra esse jogo, quem não vai entrar nesse jogo? Pablo Maia, que volta de contusão, né? Não vai estrear no sintético. Isso aí é quase certeza, tá? O Lucas, muito provavelmente, não vai jogar esse jogo, né? O Oscar, que tá de volta, já treinou tudo, mas não vai também estrear no sintético, né? Por motivos óbvios, né? É, E aí fica uma dúvida, né? Será que o Arboleda vai para jogo? Será que não? Voltou de um desgaste muscular e vai pro sintético? Não sei como que o Zubeldia vai fazer isso, tá? Então fica essa dúvida aí. Então é muito provavelmente que o São Paulo vai com 3 zagueiros, né? E aí é muito provável que vá com o Alan Franco, com o Juan Tressoldi e com o próprio nosso querido ali, o Ferrarese, né? E nas alas aí vai Enzo Dias e Cedric, né? Eu acho que ele vai com essa escalação um pouco mais conservadora, né? Para conseguir inibir mais o ataque do Palmeiras, né? Ali no meio-campo ali, Alisson sem muita expectativa para uma mudança muito grande. Então, Alisson e Marcos Antônio. Na meia, eu acho que ele vai escolher o Alves, né? E no ataque, Ferreirinha e André Silva, né? E aí eu não, aí tem um ponto, né? Joga o André Silva ou joga o Luciano? Joga o Ferreirinha ou joga o Ferreirão? Será que ele vai poupar o Ferreirinha? Né? Então tem essas dúvidas aí que a gente amanhã vai ter uma projeção um pouco melhor referente a isso aí. Mas esse é mais ou menos o time que pode ser que entre em campo contra o Palmeiras, né? O Rafael com certeza é titular, né? Eu não falei aqui, mas é uma questão de lógica, né? Goleiro não é de se mudar muito, né? Então é mais ou menos essa estrutura que o São Paulo vai jogar ali. O São Paulo precisa da vitória, né? O São Paulo que joga no meio da semana também contra o Libertad no Morumbi, né? E é muito provavelmente o Oscar que vai estrear ali depois da lesão, né? É, Enfim, acho que é isso, tá? O São Paulo tá invicto no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tem uma derrota, mas é líder do campeonato, né? Então, ambos aí querem a vitória. O São Paulo para subir um pouco mais na tabela, para chegar ali a. São Paulo tá com 9 pontos, né? Vai chegar a 12 pontos. Pode ser que colhe ali um pouco no G7, desse G6, né? E o Palmeiras quer manter a liderança e quer abrir um pouco de vantagem, né? Então vamos ver como que vai ser esse jogo. Até porque os dois times estão praticamente classificados na Libertadores, né? O São Paulo precisa um pouco mais de dar essa vitória contra o Libertad para que concretize ali a sua primeira colocação no seu grupo, né? Se ele ganha do Libertad, ele abre 5 pontos para o segundo colocado, que é o próprio Libertad, então, e aí fica melhor para o São Paulo a situação da Libertadores, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Mais notícias, a gente volta amanhã aí com mais informações, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.